E aí, cambada, eu sou o Dan e esse é o canal Banchou TV. Esse é o primeiro vídeo que vai ao ar. Eu já tinha gravado vários outros que vão ao ar depois, mas como eu vou me tornar verdadeiramente um youtuber se eu não tentar ganhar view através de hype forçada? Por isso hoje eu vou fazer uma review de Saint Show e desse anime novo do Saint Seiya que saiu pra Netflix. E Saint Show é mais um pedaço de merda desse oceano de diarreia que saiu de Saint Seiya nos últimos anos. Já vou deixar bem claro que eu só assisti o anime, portanto só vou poder avaliar o mesmo. Pode ser que o mangá seja bem superior e que o anime tenha o injustiçado. O Araújo do canal Caps Lock já fez um vídeo falando sobre, mas eu não assisti para que minha review não acabasse sendo influenciada. Mas eu acabei vendo o vídeo resposta do vídeo resposta que ele fez, onde ele diz que o anime tem de andar com as próprias pernas, e que o anime tem de ser bom o suficiente para despertar a curiosidade de quem assistiu apenas o anime e tem interesse em acabar lendo o mangá. E eu concordo 100% com isso, mas pelo que eu vi no anime eu fico com uns 45 pés atrás em ler o mangá. E quanto ao anime da Netflix, também faz parte dessa diarreia? Assistam aí, vai. Meu primeiro contato com Saint Seiya foi em 1994 na Manchete. Naquela época que as chamadas da emissora antes da estreia me fizeram pensar que se tratava de um desenho com temática futurística com batalhas espaciais, pois sempre exibiam trechos editados daquelas cenas que mostravam o universo, constelações, que eram meio que um recurso para poesia visual, digamos assim. E claro que entrei na febre, durante muito tempo foi meu anime favorito. Como podem notar, eu sou cabeludo. Geralmente me perguntam se sou roqueiro, mas refletindo comigo mesmo, o fato de eu achar ter cabelo comprido legal deve ser culpa de Saint Seiya. Até hoje acho estiloso aqueles longos cabelos ao vento, e mesmo personagens de cabelos mais curtos têm aqueles permanentes descolados anos 80. Claro que com o passar do tempo eu fui capaz de enxergar a obra além da nostalgia, enxergar suas falhas e problemas. Aliás, considero o anime uma adaptação fraca do mangá. Mas de qualquer forma, tanto o mangá quanto o anime possuem sim muitas qualidades e virtudes. Por mais que hoje seja moda ignorar e falar mal de Saint Seiya apenas por falar. Nos últimos anos saíram todo tipo de produção porcaria caça-níquel com a marca Saint Seiya. Começando com Saint Seiya Omega, que é consenso entre a maior parte dos fãs que é ruim. A série quebra várias regras estabelecidas dentro do universo de Saint Seiya e chega até mesmo quebrar regras estipuladas nele mesmo. Uma série com enredo e construção de universo inconsistente, uma pseudo-sequência que nem de longe foi abraçada pelos fãs, e um design e arte que particularmente me causa repulsa. E essas armaduras são ridículas. Depois veio Soul of Gold, outro spin-off caça-níquel que tenta fazer fanservice para os fãs do anime clássico. Usar um filler não canônico como a saga de Asgard para nos fazer pensar que uma batalha épica ocorria na Terra de Odin em paralelo com a Guerra de Hades. Uma tentativa de masturbação para os Cavaleiros de Ouro com aquela cara de fanfic. Armaduras de ouro que evoluem como se fossem Digimon e se tornam fantasias de carnaval que é simplesmente impossível dar 5 passos sem enroscar em nada. Tudo não passa de uma desculpa barata para vender uma nova linha de bonequinhos. A arte do anime em si já não me agradava em nada. Tentei assistir com a minha patroa e simplesmente não aguentamos e dropamos mesmo. E nada pode ser tão ruim que não possa piorar. Porque depois veio aquela animação em CGI, A Lenda do Santuário. Eu e a patroa fomos ver no cinema, e nunca senti tanta vergonha alheia. Me senti um idiota por estar sentado lá assistindo aquilo e pior, ainda ter pagado pra isso. O que mais me impressiona é como teve gente que teve a capacidade de defender aquilo. Aí escutava-se argumentos idiotas do tipo, é um reboot, você não gostou porque é saudosista. Foda-se ser um reboot. Aliás, isso não passa de desculpa em vomitar qualquer lixo na nossa cara e ainda assim ganhar dinheiro usando o nome de um produto já conhecido no mercado. Ainda farei um vídeo só falando sobre reboots e remakes. Não achei A Lenda do Santuário ruim como Saint Seiya. Até fui ao cinema com o coração aberto. O negócio é péssimo, como um filme mesmo. Não presta nem como aquele filminho pra se assistir em família na TV aberta sem grandes pretensões. Tudo naquele filme é jogado, a história não flui, não possui construção de universo, nenhum personagem é devidamente trabalhado, diálogos piores que a novela Rebeldes. Falo isso sem exagero, e olha que eu gosto de muitas novelas mexicanas, hein? Luta sem inspiração, dramaticidade e emoção inexistente, concept art que parece uma chupinhação barata de God of War, e luta final onde o vilão é derrotado e vira um bichão gigante como um boss clichê de PS2. Basicamente não há o que se defender nesse filme. O único apelo é mostrar um CGI bonitinho e um monte de luzinhas na tela. Agora que já levantei o histórico recente, vamos a mais essa outra maravilha chamada Saint Show. Quando eu fiquei sabendo da existência do mangá, eu até achei a ideia charmosa e interessante, mas também fiquei com receio que fosse aquele típico spin-off forçado que contraria tudo que foi construído na obra original. Afinal, eles criaram toda uma gama de personagens que são de importância no universo e que jamais foram anteriormente citados, e que ninguém ouvira falar antes. Criaram uma nova classe de cavaleiros que contrariam a regra que diz que uma amazona não pode mostrar seu rosto, e uma nova saga
saga de batalhas que ocorre em paralelo aos acontecimentos da obra original. Como iriam inserir tudo isso sem ficar algo ruim e forçado? Esse é um dos maiores riscos ao querer se expandir demais o universo. Muitas coisas podem entrar em conflito com o que já foi estabelecido na obra original, ou até mesmo fazer muita coisa perder o encanto quando se explica ou estende excessivamente, como fizeram com a franquia Alien, por exemplo, e tantas outras por aí. O mangá foi lançado no Brasil, mas já está difícil manter as coleções de mangás que já acompanham, como Vagabond, Lobo Solitário, Dr. Slump e até mesmo Kanzenban do próprio Saint Seiya, e Hokuto no Ken, que está sendo lançado no momento que estou gravando isso. Por isso resolvi esperar sair o anime. Quando o anime foi anunciado, assumo que me gerou uma certa hype. Isso se deve ao fato do trailer mostrar que a Toei tentou emular a arte anos 80 de Saint Seiya com aquela pegada do Shingo Araki. Muita gente vai querer me xingar por isso, mas gosto da arte oitentista. Esse é um dos motivos pela qual não tenho grande estima por Lost Canvas. A arte não me agrada, não tem apelo pra mim, por isso nunca tive interesse em acompanhar. Muita gente enche a boca pra dizer que é a melhor história de Saint Seiya que existe, que é espetacular e tudo mais. Artisticamente não me atrai em nada, mas mesmo assim tentei ver o primeiro episódio, que também não me comoveu em nada. Ainda talvez mais pra frente eu tente dar uma nova chance, só não sei quando. Então o fato deles tentarem emular a arte anos 80 foi um motivador pra mim. Muitos dizem que foi uma falta de respeito com a autora Timaki Kuori, e concordo, de fato é falta de respeito com a arte da autora original. Quem me conhece sabe o quanto eu amo tanto as artes e temáticas de animes e mangás dos anos 60 aos 80, e que não gosto nada do padrão artístico e temático dos animes atuais. Mas mesmo sendo um mangá atual, acho a arte da Timaki interessante. Ela tem um certo diferencial e charme próprio, que não fede a genérico e padrão como a imensa maioria dos animinhos da atualidade. Esteticamente me chama mais atenção. Mas o que discordo nessa conversa é que quando tentam fazer um anime atual com uma arte mais clássica, dizem: ai, falta de respeito com a autora pra ficar agradando viúva. Mas quando pegam alguma obra mais classicona e transformam num típico animinho atual, como ocorreu com aquele lixo de Devilman Crybaby, Dororo e muitos outros, ninguém reclama. Aliás, é comum se escutar: ai, mas a arte original é muito datada e ultrapassada. Aí na cabeça do otaku magicamente deixa de ser uma falta de respeito com a obra original. Infelizmente é um pensamento incongruente e muito praticado. De qualquer forma, assistindo esses 10 episódios, mesmo essa tentativa de emular o traço anos 80 se mostrou uma mentira. Principalmente depois da metade da série, você nota claramente a inconsistência no traço, como se fosse esforço demais eles tentarem reproduzir a arte de Araki em cada cena. Então de fato dá a entender que foi uma tentativa mequetrefe de tentar atrair aqueles fãs que são chamados de viúvas. Quando eu comecei a assistir o anime, não me trouxe aquela repulsa inicial de vontade de meter um Rider Kick na TV, como aconteceu com Omega ou Soul of Gold. Mas não precisou de muito tempo para notar que aquilo é uma ofensa à inteligência do espectador. Mas eu fui forte e assisti até o final, mesmo me sentindo idiota por estar assistindo aquilo. Falando do roteiro, a protagonista Shoko mostra até aquela personalidade meio Sagi de Sailor Moon. Aquela garota estabanada e de personalidade forte. Aliás, até gosto desse tipo de personagem, mas a verdade é que praticamente todos os personagens tiveram um desenvolvimento nulo. Muitos personagens apenas foram ali jogados, sem uma história, personalidades pouco trabalhadas. Quem conhece Saint Seiya sabe que mesmo com seus problemas, ainda assim, é comum os personagens terem seu background, suas motivações, muitas vezes um passado dramático, etc. Já em Santiachou apenas apresentaram cascas vazias. Vejam essa personagem, ela é Xiaoling de Ursa Menor. Desde que vi a imagem dela na capa dos mangás nas livrarias, já tinha achado a personagem visualmente interessante. Ela tem um visual legal, gostei do design da armadura e me atraiu principalmente por eu ser um praticante de Kung Fu, portanto acabo curtindo essas temáticas chinesas. Aí pensei, nossa, provavelmente essa será minha personagem favorita, mas no anime foi apenas uma inútil e mais uma personagem que não passava de uma casca vazia. Aquela dúvida que falei no começo de como eles iriam inserir todos esses apêndices na obra principal. Pelo menos no anime, tudo ocorreu da pior forma possível. Muitos elementos entram em conflito com o que foi apresentado na história original. Um exemplo bobo, mas acho que serve para ilustrar, é que em Santiachou, mesmo antes da Guerra Galáctica, ela já tinha consciência que era a encarnação da deusa Athena, que desde o início, ela era uma deusa consciente, nobre e que carrega enorme empatia pelos demais. Já na obra original, ela era uma riquinha mimada odiada por boa parte das crianças que treinavam na Fundação Graad. Inclusive no mangá, quando os Cavaleiros de Bronze descobrem que a Saori é a encarnação de Athena, eles a repudiam e dizem que não estão interessados em lutar em nome de uma mimadinha egoísta como a Saori e a deixam ali plantada. No anime de Santiachou mostra que ela sempre foi uma pessoa hiper humilde, mas que fora mal interpretada por muitos ao seu redor. Mesmo que façamos esse malabarismo para justificar a história do anime sem contrariar a história principal, ainda assim estaríamos perdendo o elemento de evolução e crescimento da Saori como personagem. Perderíamos o rito de passagem onde ela passa a compreender sua importância para o mundo e passa a ser uma pessoa mais altruísta. Eu não li o mangá ainda, mas já dei umas olhadas e vi que as armaduras
armaduras dos Cavaleiros de Bronze são inspiradas nas versões originais do mangá, mas no anime eles optaram em usar as armaduras do anime clássico. Eu prefiro bem mais o conceito das armaduras do mangá. Para quem acompanhou o anime clássico pode soar estranho à primeira vista, mas lendo e pensando melhor se dá conta que são bem mais coerentes ao conceito que Kurumada criou para o universo da obra. As armaduras de bronze parecem enfeites, não cobrem quase nada do corpo. Já as armaduras de prata já cobrem uma superfície maior e por fim as armaduras de ouro seriam mais robustas. Conforme as armaduras evoluam após uma restauração, elas passam a cobrir uma superfície maior. Já as armaduras do anime tiveram seu design pensado apenas para vender boneco mesmo. Peixes têm coragem para vencer. Exclusividade Bandai. Os acontecimentos são apenas jogados de qualquer forma, a narrativa não desenrola de uma forma coerente. Tudo simplesmente acontece e pronto. Santi Show tem a pretensão de fazer você acreditar que durante a batalha contra os Cavaleiros Negros, a batalha contra os Cavaleiros de Prata e a batalha das 12 Casas, Athena e suas Santias travavam ao mesmo tempo uma batalha contra Ares. Ou seja, basicamente eles enfrentavam seus inimigos internos do santuário, enquanto já enfrentava sua primeira batalha contra uma deusa. Tudo ao mesmo tempo. Nesses 10 episódios cobre um período temporal de eventos consideravelmente extensos da obra original. E tudo isso é transmitido de forma jogada. A passagem de tempo não é muito clara, basicamente cobre um período temporal longo de forma bem corrida, e ao mesmo tempo sem apresentar praticamente nada. Resumindo, o anime tem cara de uma fanfic do nível que você leria no Nia. As batalhas são totalmente sem impacto, sem inspiração, basicamente são um monte de luzinha, gritos e bonequinhos se dissolvendo. Já disse que os personagens possuem desenvolvimento nulo. Aliás, tem Santia do cast principal, que sequer revela qual é a armadura dela, personalidades pouco trabalhadas, golpes também genéricos que se resumem somente a um nome gritado e algum efeitinho luminoso. Sendo assim, é de se esperar que os inimigos também não tenham nenhum conteúdo. Ai, mas Saint Seiya se resume mesmo a um monte de luzinha, poses e nomes de golpes sendo gritados. Sim, mas por mais que você não queira assumir, até mesmo os golpes dos cavaleiros muitas vezes possuem um background por trás, como o cólera do dragão que revertiu seu fluxo sanguíneo, o ponto fraco de Shiryu ao aplicar o golpe, a explicação das moléculas e o controle de temperatura no treinamento de yoga, a lógica por trás da corrente de Andrômeda, e até o Miro tinha que fazer uma palestra sobre a agulha escarlate. Resumidamente, tentar agregar algum aspecto poético em cada elemento, mas em Santi Show é apenas um nome que não traz significado algum ao espectador, seguido de algum efeito luminoso genérico qualquer. Eu mesmo considero o anime clássico uma adaptação fraca do mangá, repleto de furos, fillers bobos, suavizações e diversas mudanças que, ao meu ver, enfraquecem o contexto geral da história. Não vão ninguém! Professor, já chega. Eu não terminei ainda, seu Madruga. É por isso mesmo, é que eu não gosto de ser elogiado em público. Mas temos de admitir que o anime acertou em vários pontos. O anime tem alma, ele é competente em transmitir emoção, dramaticidade, ele consegue muitas vezes reproduzir a ideia poética por trás da história, e sem falar da trilha sonora que é primorosa. Já em Santi Show quase nada disso está presente, nenhum momento chega a comover. Mesmo o acontecimento que deveria ser forte e impactante não transmite nenhuma dramaticidade ou peso. Basicamente um anime vazio e sem alma. Por exemplo, esses dias assisti aquele episódio hypado do Game of Thrones da Batalha de Winterfell. Ele tentou se vender como uma guerra épica, vários personagens morrendo e tudo mais. Ele tentou se vender como uma guerra final de Senhor dos Anéis. Mas aquilo não me despertou nenhuma emoção, não transmitiu nenhum impacto, não me trouxe imersão. Pra mim foi apenas um massacre com a Daenerys sendo burra pra caralho. A série veio perdendo consistência nas últimas temporadas. Diferente de várias temporadas atrás, na passagem do Casamento Vermelho, por exemplo, aquilo não foi uma guerra nem nada assim, mas foi infinitamente mais surpreendente e impactante, foi marcante. Essa é a diferença de qualidade quando a obra te traz pra dentro da história e consegue te tocar sentimentalmente de diversas formas. Ares atrai as almas que morrem sem conseguir realizar um forte desejo, tornando-se assim almas obcecadas, que retornam à vida com o poder de Ares. E isso pra mim tinha potencial. Imagina a dramaticidade e desenvolvimento de personagens que seria possível ser feito usando essa ideia. Na minha opinião, em vez de terem criado o Santi Show como tentativa de expansão do universo, ocorrendo simultaneamente com a obra original, eles poderiam ter criado uma nova linha do tempo que se passa depois de Saga ter conseguido vencer Athena e os Cavaleiros de Bronze. Então a história poderia se passar anos depois em uma época em que o santuário está consolidado e totalmente corrompido. Então a Santia seria uma nova classe criada com o intuito de derrubar as lideranças do santuário e restaurá-lo. Boa parte dos personagens clássicos estariam mortos nessa realidade distópica.
talvez alguns sobreviventes para auxiliar nessa resistência, e assim fazer aquele fanservice com personagens clássicos exaltando feitos heróicos e o legado deixado por eles em suas lutas passadas. Dessa forma, seria possível criar uma história bem mais impactante, profunda, ter mais liberdade de criação, sem entrar em conflito com a história original e com o universo já consolidado na mesma. Agora chegou a vez de falar sobre a hype da vez. O Talk Night of Zodiac da Netflix. E sou obrigado a repetir, nada é tão ruim que não possa piorar. Já começa broxante por ser uma animação em CGI. Sempre fui mais adepto às animações 2D tradicional, mas infelizmente parece que aos poucos o CGI vai tomando espaço. E isso chegou nos animes também. Tenho medo que as animações tradicionais se tornem cada vez mais raras e nichadas, mas infelizmente parece que essa é a tendência. Antes de sair o trailer com os Cavaleiros de Bronze lutando contra um monte de helicópteros, uhul, irado! Haviam pessoas dizendo que essa animação tinha a pretensão de ser fiel ao mangá, mas na prática não passa de uma tentativa barata de tentar cair no gosto dos americanos. Ouvir essa versão em inglês de Pegasus Fantasy com essa atitude poser tentando ser descolado, simplesmente dá vontade de fazer igual Siegfried. Pela primeira vez não reclamei e agradeci essa mania da Netflix cortar a abertura e encerramento automaticamente. Essa pegada ocidentalizada não é só na música, como no título principal de maior destaque aparece o nome Knight of Zodiac, em vez do logo tradicional com os kanjis que representam o nome Sento Seiya. Vi por aí muita gente comparando com Max Steel, e outros debatendo, o CGI de Cavaleiros tá bem melhor do que do Max Steel, mas tenho de concordar com a afirmação. Mas não falo da qualidade do CGI em si, mas do nível do roteiro e conflito que é bem cara de desenho juvenil americano nível Max Steel mesmo. Assim como aqueles comentários bobos, tentativas de piadinhas durante os combates, estilo aquele cartoon do Mega Man. Olha só que irado! Essas armaduras sagradas dos Cavaleiros de Bronze, armaduras que existem desde as eras longínquas, que tem todo esse colan tecnológico radical. A construção de universo é totalmente falho. Saint Seiya, que sempre tentou colocar em suas histórias diversas localidades do mundo, personagens com diversas nacionalidades, nesse pseudo-anime isso não fica nada claro. Nunca sabemos onde os personagens estão, cada cena estão em um local totalmente diferente. Por exemplo, em uma cena, o Seiya, Saori e Tatsumi estão sendo perseguidos, sabe-se lá onde. E na cena seguinte, Seiya já invadiu o santuário que teoricamente fica na Grécia. No enredo original, sabemos que o núcleo de personagens que envolve Seiya, os Cavaleiros de Bronze, Saori, Mitsumasa Kido, etc. são originários do Japão. Nessa versão nem dá pra ter ideia, pois logo de início mostra o Seiya bancando Charlie Brown andando de skate em uma rua que lembram mais aqueles estereótipos de subúrbio norte-americano. E aí ele encontra aqueles valentões bulinadores de escola americana estilo Karate Kid. E o Seiya vai bancar o bom moço defensor dos fracos e oprimidos e toma um pau deles. E então aí os punhos de Seiya brilham e ele descobre que tem superpoderes. Enfim, aí descobre que ele é especial, que tem superpoderes, que os cavaleiros são pessoas diferenciadas e vira aquela palhaçadinha estilo Hogwarts. Durante todo o momento tratam Seiya como alguém especial, diferente. Uau, ele deve ser o verdadeiro Pegasus, ele é o escolhido e todo esse papo furado. Isso vai totalmente contrário ao conceito de Saint Seiya, que transmitia a ideia que todos nós somos partes desse universo, que o universo está dentro de todos nós. Todos nós temos tal energia em nosso interior. Somos meros mortais, mas se nos dedicarmos, nos aprimorarmos, nos motivarmos, podemos realizar milagres e conseguir o impossível. De mortais medíocres, podemos até mesmo encarar os deuses de igual para igual, mesmo que por um mísero instante. Seiya nunca foi especial, nunca foi escolhido de nada, é apenas um sujeito esforçado, e Cavaleiros de Bronze, que são a ralé sem importância do santuário, conseguiram se equiparar aos Cavaleiros de Ouro e enfrentar os deuses. Essa é a mensagem central e sempre recorrente de Saint Seiya. É uma história de superação e acredito que isso que conquistou tantos fãs mundo afora. E as armaduras? Modo armadura ativar, modo mochila ativar, modo colarzinho ativar. Só pergunto, se eles queriam tornar a coisa mais moderna, clean, compacta, a ponto de fazer as armaduras virarem um pingente, qual a razão dela se tornar uma urna também? Qual a lógica dela mudar de armadura para uma armadura dentro de uma urna e depois se tornar um colarzinho? Ainda assim acho mais legal eles carregando no lombo mesmo. Aliás, esse dia deve ter sido muito foda pro Seiya. Além dele ganhar essa armadura, ele ganhou um Digimon também. Ah, e um sombreiro igual do Mario Odyssey. Parece que depois que você se torna cavaleiro, você ganha essa capacidade de summonar em qualquer local através de uma inscrição mágica
mágica aparentemente retirada da Goetia, mas parece que só o Seiya não sabia que podia fazer isso pelo visto. Mas ainda assim, mesmo sem ter ido treinar na Grécia, após acabar de descobrir que tinha superpoderes, como um mutante de X-Men, ele aprende repentinamente a soltar o meteoro de Pegasus. Ah, será se o Correio ficará assim se privatizar? E tem toda aquela polêmica do Shun ter virado mulher, isso deu muita treta nas internets, hein? Sinceramente, é apenas uma gotinha nos mares de problemas desse desenho. Acusam de terem mudado o sexo do Shun pra tentar dar aquela lacrada, já que no grupo não tem nenhuma personagem feminina. Bem, isso quebraria as regras das Amazonas terem de usar máscara e tal, mas enfim, isso não importa. Afinal, nesse desenho nenhuma regra do universo de Saint Seiya conta, vale qualquer aleatoriedade. Mas a Marin continua convenientemente usando máscara. Mas enfim, mesmo se tiverem mudado o Shun por razões lacradoras, como dizem, ainda assim é totalmente falho, pois mudaram logo o personagem masculino, que apesar de ter vários indícios implícitos que indicam que ele é o mais poderoso dentre os 4 Cavaleiros de Bronze, mas que ao mesmo tempo é o mais sensível, que não tem vergonha em demonstrar toda a sua fragilidade e insegurança. É um personagem que tenho sim vontade de dar uns tapas na orelha pra parar de frescura em vários momentos, mas inegavelmente ele agrega e traz contraste ao grupo. Aliás, até vi a galera que adora zoar ele de viadinho achando isso bom. Pra mim o Shun sempre foi uma mina. E novamente, como nos 3 casos anteriores, a história parece ser completamente jogada. Ela não flui e a noção de passagem de tempo e localização são totalmente confusos e falhos. Você nunca sabe onde a cena está acontecendo ou quanto tempo se passou entre uma cena e outra. O enredo e a narrativa não traz imersão alguma. Não entendo porque criaram mais um vilão nessa história, sendo que já deixa claro que o santuário está corrompido. Logo, quem conhece o enredo sabe que é o Saga que está por trás disso. Mas criaram um novo vilão que é um doutor que era amigo do Mitsumasa Kido, mas que agora ele é totalmente do mal e quer derrotar os deuses e usar a ciência para usar o poder dos cavaleiros ao seu favor e blá 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 blá. Um vilão que basicamente fica sobrando e exercendo praticamente a mesma função do Mestre Ares. Sem falar que é praticamente uma chupinhação de 5ª categoria do plot como o Kikaider de 1972 e dos jogos do Rockman, que basicamente tem um cientista bom que cria um herói para deter o cientista mau que era seu sócio, que tenta usar os robôs para o crime. Praticamente nada nessa história se conecta de forma harmoniosa. Tipo, quase desde o primeiro encontro dos 9 Cavaleiros de Bronze com a Saori já dava a entender que ela se posicionava como deusa. Até teve um diálogo que falaram: qual é dessa garota aí querendo bancar a deusa? E episódios depois revelaram que ela é a encarnação de Atena e uau! Todos agem como se fosse novidade. E o trecho que o Seiya fala que foi pra Grécia se tornar cavaleiro porque disseram que sua irmã foi vista no santuário pela última vez. Aí a Marin fala que se ele quer encontrar sua irmã, que participe da Guerra Galáctica, mas não quer falar porquê e apenas diz: tudo fará sentido no final. Porra, tão falando da irmã do cara, não do presente que ele vai ganhar de Natal. Recurso preguiçoso de roteiro mal escrito pra criar misterinho. E adivinha? Claro, chega aquele momento que cai a ficha e ele lembra dessa frase que a Marin falou: tudo vai fazer sentido. E aí então, era isso que ela queria dizer. Mas adivinha? Mas acabou que não tinha porra nenhuma a ver com a irmã dele e portanto continua sem fazer sentido nenhum. Então ocorre a Guerra Galáctica, que de um evento estilo WWE, televisionado, correndo em um coliseu lotado, vira essas lutinhas broxantes, anticlímax e um alojamento. E outra dúvida, como a porra do inseto roubou câmera do cientista malvado conseguiu descobrir a localização e entrar na instalação secreta no subsolo no meio do deserto? As lutas são sem inspiração, broxantes e chatas mesmo. Os personagens são cascas vazias, mal foram devidamente apresentados ou trabalhados. Os personagens são bidimensionais ao extremo, vilões sem conteúdo, quase nada da motivação e ideais dos personagens foram apresentados de forma satisfatória. Eles não tiveram tempo na série em criar um universo, nem apresentar um conflito, nem trabalhar personagens e motivações e nem fazer lutas decentes. Mas tiveram tempo pra perder com cenas como essas. Ah, falando em personagens, essa tampa de bueira é o melhor personagem do desenho disparado. A dramaticidade e a emoção da história também são nulas, impacto nenhum. Trilha sonora completamente genérica e esquecível. Eu não gosto nada de Naruto, mas eu sou obrigado a admitir que tem músicas do caralho que dão suporte para cenas. Agora esse não chega nem perto disso. Aí é engraçado que sempre tem aqueles argumentos: ah, é um reboot, ai, não estamos mais nos anos 80, tem que atualizar, é feito para as novas gerações.
Foda-se, continua ruim e mal escrito. Ben 10 e a novela Rebeldes têm mais a oferecer. E pra piorar, geralmente essas pessoas, na maioria das vezes são as mesmas, que gostam de forçar aquele estereótipo infundado, agindo como se toda produção antiga fosse necessariamente rasa, que dizem que os personagens são bidimensionais, etc. Ou que por pura pirracinha desdenham Saint Seiya, dizendo que é uma produção cheia de furos, mas defendem uma produção dessas que é basicamente a definição de história rasa e com mais furos do que uma peneira. Adoram reclamar do protagonismo do Seiya. Não tem muito como discordar, né? Mas tem protagonismo mais tosco e forçado do que essa historinha de o herói escolhido da profecia e o escambau. Conclusão, mais uma produção caça-níquel, reflexo desse modismo de remakes e reboots, que são a galinha de ovos de ouro que a indústria de entretenimento achou para produzir qualquer porcaria efêmera com o nome de algo já conhecido no mercado, para gerar hype forçada sem esforço, e vai ter um monte de tonto como eu e você falando sobre, seja bem ou mal, até que surja a nova ondinha para tomar o seu lugar. Antes que venham me encher o saco, me rotular de um monte de coisa, me chamar de velho, falar que eu não posso criticar porque é feito pras crianças, blá 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 blá. Lembre-se que isso aqui é apenas a minha opinião, apenas uma review honesta do que eu penso, e que ninguém tem obrigação de desligar o cérebro e ficar aplaudindo qualquer porcaria que a indústria vomita na nossa cara para não desagradar terceiros. Bem, essa saturação de spin-offs e materiais ruins de Saint Seiya já vem há um bom tempo manchando o nome da marca. Ainda Next Dimension não teve uma adaptação animada, e nem sei se terá. E também nunca li, então eu não sei da qualidade do mesmo. Mas tanta saturação já me fez sentir faz tempo que Saint Seiya já deu o que tinha que dar. Então é isso, eu não sou dono da verdade, essa é apenas minha opinião sincera. Então comentem aí o que vocês acharam de Saint Show. Vocês leram o mangá? Acham que o anime prejudicou o mangá? Então comentem aí quais acertos vocês acham que o mangá teve e que o anime não conseguiu reproduzir. Assistiram o desenho da Netflix? Comentem aí suas impressões. Então obrigado pra quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Fui, cambada!